3 das atividades propostas traz o seguinte enunciado. A Comunidade dos Países da Língua Portuguesa foi criada em 17 de julho de 1996 por 7 países membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 20 de maio de 2002, aderiu a esse grupo um 8º membro, Timor-Leste, que reconquistava sua independência. Esses países são lusófonos, ou seja, têm como idioma oficial o português. Aí a questão pede o seguinte: sendo os conjuntos A, países da África, C, países membros da CPL e E, países da Europa, considere as seguintes sentenças. A primeira afirmativa diz que o Brasil pertence a C, ou seja, membros da CPL. Verdadeiro, porque o Brasil tem como idioma oficial a língua portuguesa. A segunda afirmativa diz que o Cabo Verde não pertence aos países da África. É falso, porque o Cabo Verde é um país da África. A C diz que os países membros da CPL estão contidos nos países da Europa. Falso, deveria ser o contrário. A quarta afirmativa diz que os países da Europa contêm Portugal. Seria falso. Na verdade, a afirmativa correta seria dizer que Portugal pertence aos países da Europa, como elemento do conjunto. E a quinta afirmativa diz que os países da Europa contêm Portugal também, só que aqui, como está entre colchetes, simboliza um elemento de um conjunto. Portanto, alternativa letra B. A questão 3 das atividades propostas traz o seguinte enunciado. A lógica estuda a valorização das sentenças e suas relações, utilizando muitas vezes a simbologia dos conjuntos para expressar essa linguagem. Por exemplo, seja o conjunto dos jogadores de futebol e o conjunto dos atletas denotados por F e A, respectivamente. A sentença lógica todo jogador de futebol é atleta significa que para qualquer elemento X pertencente a F, tem-se também que X é pertencente a A. Essa relação é representada simbolicamente por F está contido no conjunto A. Portanto, a simbologia F não está contida em A expressa que todo atleta é jogador de futebol? Falso, porque senão eu teria a simbologia A está contido em F. A letra B fala que nenhum jogador de futebol é atleta. Essa também não é a afirmativa correta, já que se fosse essa, a gente estaria falando de conjuntos isolados. C. Existe jogador de futebol que é atleta? Não. Existe atleta que não é jogador de futebol? Também não, porque senão a gente estaria falando de A não está contido em F, e não o contrário. E letra E, existe jogador de futebol que não é atleta, afirmativa verdadeira. Ou seja, F não está contido em A.